Olá, esse vídeo é sobre as mudanças climáticas ocasionadas pelos fatores antrópicos, os fatores humanos, ou seja, a alteração que a sociedade causa na natureza e acaba ocasionando mudanças climáticas. Antes da gente iniciar a explicação, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já conversa sobre o assunto. Bom, as mudanças climáticas têm sido assunto recorrente atualmente e tem despertado a preocupação de cientistas e inclusive de governos dos países do mundo todo, em função justamente do que está sendo sentido atualmente. Então, desde a Revolução Industrial, quando o aumento da produção, o uso de recursos naturais, a diversificação de produção, assim como o aumento da transformação de recursos naturais em produtos para o uso da nossa sociedade, fez com que a gente passasse a tanto retirar recursos da natureza, quanto a efetuar a queima de combustíveis, já que a partir da Revolução Industrial nós passamos a utilizar as máquinas na transformação das matérias-primas e a queima do carvão mineral num primeiro momento, depois dos outros combustíveis fósseis, do petróleo, do gás natural, assim como é claro que o aumento do número de indivíduos da nossa espécie fez com que houvesse uma necessidade de aumentar as áreas de plantio e as áreas de criação de animais, o que fez com que ao longo do tempo se ampliassem as áreas de desmatamento para fins de uso agrícola e da pecuária. Então, ao longo do tempo, nós acabamos liberando muito mais carbono para a atmosfera. As plantas, as árvores, no seu crescimento, elas capturam carbono da atmosfera que fica na sua estrutura, no seu tronco, nos seus galhos, nas suas folhas, esse carbono fica aprisionado. Quando a gente retira essa vegetação, quando a gente faz essa retirada da floresta e a gente queima ou essa matéria se decompõe, esse carbono é liberado para a atmosfera. Da mesma maneira, quando a gente faz o uso de combustíveis fósseis, a gente acaba liberando um volume grande de carbono para a atmosfera também. Então, isso ao longo do tempo tem ocasionado alguns problemas. Por quê? A atmosfera é a camada gasosa que protege a Terra e é extremamente importante para o equilíbrio da temperatura, inclusive. Por quê? Os gases naturalmente existentes na atmosfera, assim como o vapor de água e outros elementos, eles ajudam a segurar ou a reter o calor solar. Um pouco desse calor é retido, justamente tornando a temperatura do nosso planeta adequada. Então, para entender melhor, a luz solar chega trazendo calor para a superfície e esse calor vai voltando em forma de radiação solar e a atmosfera segura por um determinado período esse calor. Isso faz com que nós tenhamos a temperatura que temos no nosso planeta. Não fosse esse processo, a temperatura média da Terra seria de 15 graus abaixo de zero. Então, seria praticamente impossível ter vida numa condição como essa. E esse processo é chamado de efeito estufa, que é natural, ou seja, é a capacidade que a atmosfera tem de segurar um pouco desse calor do Sol. Quando a gente inclui nessa atmosfera um volume gigantesco de gases, em função das queimas que a gente tem feito, da retirada das florestas e das queimas de combustíveis, tanto nas indústrias quanto nos transportes e em todos os processos industriais, a gente faz com que essa atmosfera se torne mais densa. E aí sim, a capacidade de segurar calor da atmosfera, ele aumenta. Ou seja, nós temos o chamado aumento do efeito estufa, que aí sim ele é extremamente nocivo. Então, o efeito estufa é natural e não é problema. Agora, o aumento do efeito estufa, ele é nocivo e é ele que ocasiona o aquecimento global. Então, quando a nossa atmosfera começa a ter muito mais capacidade de reter calor, a gente acaba tendo justamente esse aumento do efeito estufa e o aquecimento global, que é nocivo.
Desde a Revolução Industrial, nós aumentamos no mínimo 34% de CO2 na atmosfera. Então, isso tem preocupado porque existe quase que um consenso, a grande maioria dos cientistas afirmam que nós já estamos vivendo este período de aquecimento com uma mudança significativa no clima mundial. E isso vem fazendo com que alguns países, ou até grande parte dos países do mundo, tenham, ao longo das últimas décadas, se preocupado com essas questões. Mas ações efetivas, poucas foram efetivadas ao longo do tempo. Os países que mais poluem são os mais industrializados, os mais ricos, ao longo do tempo, nunca demonstraram uma preocupação numa redução dessas emissões. Mas em 2016 foi assinado o Acordo de Paris, primeiro por 175 países, hoje chega a 196 países que assinaram esse acordo, buscando reduzir uma emissão de gases a fim de manter esse aquecimento global não passando de 2 graus Celsius, ou seja, prioritariamente mantendo próximo de 1,5, não passando de 2, porque se as coisas fossem mantidas da maneira que estão, existe uma previsão de aquecimento de até 4 graus. Então, esse compromisso do Acordo de Paris foi de manter no máximo esse teto em 2, ou prioritariamente ou preferencialmente em 1,5. Mas o que houve? Já em 2017, o ex-presidente americano Donald Trump, ele simplesmente retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Os Estados Unidos é hoje o maior poluidor do planeta, só atrás da China, que acabou ultrapassando os Estados Unidos. Então, o Donald Trump, com aquele lema dele, que é América primeiro, ele disse que não interessava permanecer no Acordo de Paris e fez a retirada dos Estados Unidos. Só agora, em 2021, o novo presidente Joe Biden fez com que os Estados Unidos voltassem ao acordo e promoveu a cúpula do clima, ou essa reunião com pelo menos 40 líderes de diferentes países, e fez com que algumas coisas evoluíssem nesse aspecto. Nos dias 22 e 23 de abril, aconteceu essa cúpula virtual ainda, em função da pandemia, e neste momento, vários países, inclusive, fizeram ou assumiram alguns compromissos mais audaciosos no sentido de buscar essa neutralidade de carbono que, pelo Acordo de Paris, seria buscada até 2060. O que é essa neutralidade de carbono? É você conseguir ficar em níveis estáveis. Você polui e você limpa ao mesmo tempo. Ou seja, a quantidade de toneladas de carbono que você emite nas suas poluições, você precisa capturar nas suas florestas ou na sua estrutura ambiental que você possui. Então, o compromisso era 2060 e nessa cúpula 2021 isso foi revisto. Os Estados Unidos propuseram uma redução nas emissões de pelo menos 50% até 2030 e anteciparam essa neutralidade para 2050, ou seja, em 10 anos. Vários outros países assumiram compromissos, como é o caso da China, que não antecipou para 2050, mas assumiu o compromisso de, a partir de 2030, não fazer o uso mais do carvão mineral. E, inclusive, a Inglaterra também, buscando uma redução também do uso do carvão mineral, que é o combustível fóssil mais poluente. E o Brasil, nessa cúpula, o governo brasileiro se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2030 e também antecipou para 2050 esse compromisso dessa neutralidade climática. Então, o que parece é que nesse momento as principais potências, os que mais poluem, também têm uma inclinação para começar a reduzir algumas emissões. Então isso leva a crer que se de fato se consolidar dessa maneira, a gente tenha algum processo no sentido de redução dessas emissões. Por quê? A gente tem notado que nas últimas décadas as últimas décadas já foram as mais quentes dos últimos 1000 anos,
Existe uma preocupação em função desse aquecimento de que os níveis dos oceanos subam entre 18 a 59 centímetros, trazendo muitos problemas para as regiões litorâneas, e a mudança na temperatura pode atrapalhar muito a produção de alimentos, o que preocupa muito. Nós tivemos já várias ondas de calor na Europa, lá em 2003, matando pelo menos 30 mil pessoas. Em 2015, a temperatura na Índia chegando a 48 graus, também ocasionando muitas mortes, e muitas tempestades, muitos eventos extremos que acabam ficando mais intensos em função justamente dessa mudança climática. No Brasil, inclusive agora nesse momento, já existe uma preocupação grande porque a região do Brasil Central, mais especificamente a região do Pantanal, teve um período de chuva muito menor do que deveria. E as preocupações já com as questões das queimadas para 2021 já são bastante grandes, justamente porque o período de chuvas foi mais curto. E essa seca, a maior dos últimos 50 anos no Centro-Oeste, inclusive afetou a oferta de gado bovino para abate e fez com que os preços da carne acabassem subindo ainda mais. É claro que existe o componente do preço do dólar alto, mas essa questão climática também afetou. Da mesma maneira, a crise hídrica em São Paulo em 2014 a 2016, que teve bastante repercussão, está ocorrendo uma crise no abastecimento de água em Curitiba, na capital do estado do Paraná. 2020, 2021 está ocorrendo racionamento e essa situação não está melhorando. E existe um consenso de que a Amazônia é um grande produtor de vapor, de umidade, e esse vapor, essa umidade, acaba sendo deslocado para o centro-sul do Brasil também. Então a questão da preservação ambiental, do combate ao desmatamento ilegal, passa por uma atitude de inteligência para planejar e para assegurar que as demais regiões do país também mantenham a sua produtividade e não tenham problemas em termos de estiagens mais intensas ou algumas tempestades mais intensas também, porque quando você acaba fazendo uma alteração, você causa mudanças climáticas imprevisíveis e o clima mudando afeta drasticamente a produção de alimentos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo também, compartilhe com os teus colegas e a gente conversa mais sobre o assunto nos próximos vídeos.